Vamos falar sobre a minissérie Adolescência da Netflix que tá dando o que falar? Meu nome é Tayana Teles, eu sou psicóloga da adolescência e eu quero te contar um pouquinho mais o que eu achei sobre essa série. Bom, o primeiro fato que a gente tem que falar é que a série foi toda gravada em uma tomada só. Cada episódio foi apenas um take, gente. Então, assim, a série não tem cortes. Você vai ver a mesma filmagem do começo ao fim, né? Então, os atores tiveram que ensaiar bastante, ser tudo bem coreografado, porque não tem cortes. Eu fico impressionada. Às vezes eu me perdia quando tava assistindo, só pra entender, meu Deus, tipo, não cortou, não parou, sabe? E com isso teve algumas coisas curiosas. Por exemplo, a cena da porta em que eles arrombam a porta precisou ser gravada 12 vezes, né? Mais de 12 vezes, na verdade. E aí a porta foi substituída 12 vezes para que a tomada tivesse êxito. Outro ponto muito interessante também é o Jamie, né? O ator que faz o personagem, o nome dele é Owen Cooper. A minissérie foi o primeiro trabalho dele. Então, olha que talento, né, velho? O menino arrasou. Inclusive, a cena do episódio 3 que ele fez com a psicóloga, né? Tenso, vamos falar sobre isso já já. Uma outra curiosidade da série é que o episódio 2, né, no finalzinho tem uma música bem triste, né, bem bonita. Ela é cantada pela atriz que interpreta a vítima, né, o que torna um pouco mais emocionante, principalmente quando você fica sabendo dessa informação. Inclusive, uma outra curiosidade que a gente deve imaginar pelo fato da série ter sido gravada em apenas uma tomada é que tiveram muitos momentos de improviso, claro, né. Um mais comentado foi o que o Owen, né, o que interpreta o Jamie, ele comenta da cena que ele tava com a psicóloga, que ele boceja, e eu achei que era, quando eu assisti, eu falei, caramba, muito bom, normal, né, na terapia isso acontece muito. E aí a psicóloga comenta, você tá entediado? E aí ele sorri, você percebe que ele sorri. Então aquilo foi um momento de improviso, não estava, né, no contexto da cena, não estava no script. A última curiosidade que eu soube, tudo isso foi informado pela Netflix, foi que o pai do Jamie, né, o ator que interpreta o pai do Jamie, ele também é o escritor e produtor da série. Então, um outro ponto que a gente precisa comentar é sobre que a história da série é baseada em fatos como o filme Precisamos Falar sobre o Kevin. Ele traz contextos de histórias reais que aconteceram para construir uma história única. Essa série também é assim, a adolescência também é assim. Até porque a série ela deixa essa ideia para algumas pessoas de, poxa, foi ele mesmo que matou, né? Porque, spoiler, ele não confessa em momento nenhum, entre aspas, né? Ele diz o tempo inteiro que ele é inocente, que ele não chegou perto da garota, que ele não fez nada. E agora vai a minha opinião, como psicóloga da adolescência, sobre a adolescência. Eu confesso que quando eu soube do nome da série, né, Adolescência, eu achei que a série trataria sobre a adolescência, né? Se fala muito pouco, se retrata muito a adolescência nas séries, nos filmes, mas se fala pouco sobre a adolescência, né? Sobre o contexto da adolescência, sobre o comportamento, sobre o perfil neurológico deles. Então eu esperava algo nesse sentido, né? E aí, logo nos primeiros episódios, eu fiquei um pouco desconfortável porque eu vi muita negatividade sobre a adolescência. E isso se concluiu no final da série, né? Então, a série traz o termo adolescência e só tem um viés negativo sobre a adolescência. E eu não gosto muito disso. Eu acho que falta se ressaltar a parte positiva da adolescência. E, mais uma vez, é uma série que retrata apenas os pontos muito negativos, os pontos mais pesados, né, da adolescência. Eu acho importante porque é algo que a sociedade precisa abrir os olhos, a gente precisa intervir, a gente precisa, né, trazer políticas públicas voltadas para esses jovens, mas, sabe, falta ainda, não fiquei satisfeita com uma série que retrate a positividade, né, a parte boa que existe na adolescência. Um outro ponto que a gente precisa se atentar é que a série ela é baseada na cultura britânica, né? Então, ali são adolescentes do Reino Unido, né? Da Inglaterra. Então, é uma cultura britânica. A nossa cultura, a cultura brasileira de adolescência é diferente. Apesar de, em termos gerais, né, a adolescência ela ter pontos em comum por questões neurológicas, e querendo ou não, a nossa cultura, apesar de ser variada, tem pontos muito semelhantes, eles apresentam uma cultura que é diferente da nossa, né? E eu falo por experiência que aqui na clínica, por exemplo, eu nunca tive contato com adolescentes agressivos. Eu já tive que lidar com adolescentes que cometeram crimes, mas nenhum deles apresentou aquela agressividade, aquela reatividade que o Jamie apresenta, né, na cena com a psicóloga. Obviamente, a gente tem vários contextos, né? Eu nunca trabalhei com adolescentes em conflito com a lei, nunca trabalhei com adolescentes encarcerados, então a gente sabe que pode variar. Mas a gente precisa lembrar também que o Jamie não vem desse lugar, né? O Jamie é um menino de classe média, que estuda numa escola boa, que teve uma educação
boa. Alguns ali eu percebi que são comuns sim na adolescência, né? Por exemplo, a tentativa de manipulação acontece muito com alguns adolescentes. A busca por validação, né? Eles estão sempre buscando alguém para acreditar neles, para validar a verdade deles. E o engraçado é que a série toda, o Jamie, mesmo apresentando o vídeo, ou seja, o vídeo com ele cometendo o crime, spoiler, ele nega a todo momento que não foi ele, que ele nunca fez aquilo, né? E a gente, quando vê aquela carinha fofa, a gente tende a acreditar. Então, muitas pessoas hoje, depois que assistiram a série, falam, poxa, ele matou mesmo? Ou não matou? Né? Não vou dar a minha opinião. Mas alguns pontos que a gente pode trazer em comum, né, que é retratado na série com a adolescência, que eu sempre trago, é a questão da impulsividade e da inconsequência. Né, por uma questão de cultura, de comportamento, por uma questão de desenvolvimento, né, principalmente neurológico, os adolescentes, em sua maioria, eles são, sim, impulsivos e inconsequentes. Os adolescentes, eles tendem a não prever sobre os seus atos, eles não pensam muito sobre as consequências do que eles vão fazer. Ou seja, isso traz a impulsividade. Então, eles agem muito de acordo com as emoções, sabe? Eles simplesmente deixam extravasar aquilo e reagem de acordo com o que está acontecendo com eles naquele momento. E aí a gente junta a isso outros pontos que são tratados super legais na série, são sempre de forma sutil, né? A série, eu não achei que ela traz as coisas tão evidentemente escancaradas como alguns filmes e séries, né? Por exemplo, o caso do excesso de telas. A gente só vê isso no último episódio, que o pai retrata e a mãe fala o quanto ele ficava preso dentro do quarto, no computador, sem que eles soubessem o que ele estava fazendo ali. Então isso chama atenção. Você junta um adolescente, né, inconsequente, impulsivo, imaturo, que não tem controle do seu comportamento, dos seus ímpetos, com um mundo aberto, né, na sua frente, um computador, um celular. A gente tem uma internet, a gente tem literalmente um mundo aberto ali nas mãos de uma pessoa que não tem maturidade ainda para lidar com aquilo. E isso pode trazer consequências extremamente graves, como é o caso dessa série, como é o caso de alguns adolescentes que eu acompanhei e acompanho. E aí isso traz, que é o mais interessante da série, um alerta para os pais, né? A gente precisa educar bem os nossos filhos, principalmente os nossos adolescentes. Estar perto deles, saber o que eles estão fazendo, trazer afetividade, trazer companheirismo, presença, tá? Um adolescente, ele gosta muito de ficar no quarto. Eu, quando era adolescente, eu amava ficar no meu quarto. Só que a gente não tinha o mundo aberto na nossa frente, sabe? Então a presença dos pais é muito importante. Um adolescente, ele tem sim que ter a individualidade dele, ele tem que ter a privacidade dele, mas é aquela história que eu gosto de dizer, é uma privacidade acompanhada, né? E eu gosto muito de falar também, os pais, eles precisam estar atentos à educação que deu aos seus filhos. Você confia na educação que você deu ao seu filho? Você esteve presente? Você foi afetuoso o momento, né, todo o tempo? E aí a gente traz aquela cena do final, do pai assim, chorando, lamentando, sofrendo pelo que aconteceu, com o adolescente se culpando muitas vezes. Porque, querendo ou não, né, como Freud já dizia, a culpa é sempre dos pais. Então a gente precisa, sim, ficar atento ao que eles estão acessando, ficar atento ao que eles fazem. O bullying também traz, né, a série fala muito sobre a questão do bullying. E o quanto as consequências do bullying podem ser trágicas. E a gente vê isso também no dia a dia. Quem está na clínica sabe. Casos de ideação suicida, autolesão, depressão, agressividade, reatividade. O filme que eu comentei aqui, Precisamos Falar sobre o Kevin também, né, traz um pouco sobre isso, sobre as consequências extremas do bullying, né, para a vítima. Então, o bullying é algo que precisa ser diariamente combatido. Um ponto importante. Como é que a gente ensina o nosso filho a não praticar bullying? É não fazendo bullying com ele, né? Ó, lá vem o mijão. Ei, cabeçudo, vem cá. Você bota apelidos nas crianças, você chama as crianças. A gente tá só brincando. Mas a gente não percebe que é nesse brincar que a gente está ensinando as crianças a praticarem isso com os colegas. Então, quando eles crescerem, eles vão percebendo, eles vão reproduzir isso em algum momento. E aí se tornam adolescentes agressores, adolescentes que cometem o bullying porque aprenderam lá em casa, com o tio, com o amigo do pai, até às vezes até com o pai ou com a mãe. Então, muito cuidado com o que a gente educa, com o que a gente fala para os nossos filhos, com o que a gente permite, com a liberdade que a gente dá, com a falta de respeito que muitas vezes a gente esquece de oferecer, de ensinar e de passar para o nosso filho, porque respeito se ensina respeitando, quando se é criança, porque as consequências na adolescência podem ser bem graves. Agora me diz aí nos comentários o que é que você achou da série Adolescência, se você pensa a mesma coisa que eu, se você encontrou outras informações, me diz qual foi a sua opinião.